Gente, é um privilégio estar de volta. Para mim é uma honra estar falando aqui nesse seminário. Novinho, tem 1 ano mais ou menos de fundação, e Deus tem abençoado tanto vocês aqui, o nome de vocês aí do seminário sendo conhecido do país inteiro, ganhando uma notoriedade que acho que nem pastor Cleiton, o pessoal de apoio aqui dos seminários, irmãos da igreja que têm apoiado, acho que imaginariam a resposta que vocês têm recebido, gente de outros estados aí fora aqui do Ceará, querendo ter contato aqui com o seminário, vir estudar. Então, para mim é um privilégio. Eu começo essa semana rogando que Deus esteja abençoando a instituição, abençoando aqueles que estão à frente da instituição, os professores, os docentes aqui que têm abençoado vocês, os próprios alunos também, para serem bênção aqui nessa casa de ensino teológico, como a gente falava no passado, né, uma casa de profetas. Então, que Deus esteja dando direção e abençoando os trabalhos do Seminário Spurgeon nesse novo ano letivo. Como Cleiton é um amigo muito bacana, ele me deu um tema fácil, assim, bem light, nada polêmico para essa semana, né? Sínodo de Dort e 5 pontos de calvinismo. Há muito tempo atrás, eu me tornei calvinista, acho que em 92 ou 93, escutando o Dr. Shedd pregando na capela do seminário. Eu, nascido e criado como batista, nunca tinha visto, primeiro, alguém pregar expositivamente. O Dr. Shedd estava pregando Efésios, verso a verso, Efésios capítulo 1, e como bom batista, eu sabia que predestinação era heresia, mas nem sabia o que era, né? Então, assim, uma brincadeira que se fazia na época no seminário é o seguinte: olha, você quer acordar uma classe de escola bíblica dominical? É fácil, você propõe o seguinte: Deus predestina todas as coisas ou dá livre-arbítrio ao homem. Então, rapidinho a classe acorda, todo mundo tem uma opinião formada para dar, tem alguma sugestão para dar, e o pau vai comer solto, né? Você tem a certeza que vai ter briga, quebra-quebra, exclusão da igreja, alguém vai acabar sofrendo ao tratar desse tema. Isso foi há bastante tempo atrás. Hoje a situação é bem diferente. Hoje a fé reformada não só foi redescoberta, mas veio para ficar. Talvez aqui no Brasil, a bagunça que se tornou o meio evangélico brasileiro, talvez com todas as nossas limitações ainda, nossos pecados, nossos problemas, ainda a fé reformada, a teologia reformada ainda é aquele que a gente poderia chamar de grupamento mais homogêneo, talvez teologicamente núcleo mais forte, mais consistente hoje dentro da igreja evangélica brasileira. Pois bem, eu quero dividir o nosso tempo aqui da seguinte forma. Hoje, eu queria traçar um panorama histórico do que foi o Sínodo de Dort, o que vem a ser esse sínodo, o último concílio internacional da história da igreja, e quero falar um pouco aí das questões teológicas, dogmáticas, filosóficas que estavam por trás do concílio e o que o concílio estabeleceu. Para quem está familiarizado, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos tratar de depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, como é chamado, expiação particular, e depois a perseverança dos santos. Então esse é basicamente o nosso roteiro. Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma: 1 hora de palestra, 15, 20 minutos de pergunta e resposta, intervalo, meia hora que ninguém é de ferro, depois mais 1 hora de palestra, 15, 20 minutos de perguntas e respostas. Como já foi dito, as perguntas devem ser anotadas, passem para o pastor Cleiton, pessoal do staff de apoio da escola, eles vão selecionar as perguntas, e, na medida do possível, tentar respondê-las ou indicar algum livro para pesquisa posterior, ou talvez a gente possa conversar um pouco no intervalo também sobre a sua pergunta. Eu queria começar lendo um texto que trata de forma indireta dessa controvérsia. No final, a controvérsia tem a ver com a ordem da salvação, isto é, qual é como as graças de Deus alcançam o pecador de forma lógica. Então, o texto que a gente vai ler, Romanos 8, 28 a 30, de forma indireta já trata desse encadeamento lógico de como as graças são recebidas. Quais são aquelas graças que nós recebemos antes do tempo? Quais aquelas graças que nós recebemos no tempo? Quais são aquelas graças que vão nos alcançar quando o tempo terminar, quando a eternidade romper, quando Deus vai ser tudo em todos, quando Cristo nos entregar esse seu amado Pai. Então, o debate tem a ver de forma mais ampla com essa sequência lógica das graças que são dadas a partir da cruz
por mediação do Espírito Santo a nós. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então você tem já no texto bíblico uma noção do decreto divino. Deus amou algumas pessoas, chamou-as pelo seu decreto e faz com que todas as coisas, o mal inclusive, concorram para o seu bem. E esses que ele chamou pelo seu decreto, esses aos quais o seu decreto repousa, esses ele soberanamente amou de antemão, predestinou, justificou, chamou e glorificou. O interessante, tudo no tempo verbal passado. Eu queria orar e depois a gente começa a tratar do Sínodo de Dort. Senhor, dá graça a nós aqui. Durante essa longa semana, nós vamos estar meditando na Tua grande salvação. Senhor, ajuda-nos a fazer isso com temor e tremor. Ó Deus, o campo que estamos é campo santo. Então ajuda-nos, ó Senhor, a tirar os nossos sapatos, nos descalçar diante de Ti. Ajuda-nos a nos prostrar, nos humilhar diante da Tua santa presença. Ajuda-nos a lutar com a Tua palavra para dela receber resposta. Ó Deus, dá Teu Espírito para nós. É o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, nosso único, suficiente Salvador. Amém. Ok. O debate que a gente vai tratar essa semana, que alcança seu auge no final do século XVI, final do século, ou começo do século XVII, é o chamado debate a respeito dos 5 pontos do calvinismo. De um lado, esse debate não é novo. De outro lado, esse debate chega, por assim dizer, ao seu ápice, ao seu clímax, justamente aqui no Sínodo de Dort. Já no final da era dos pais da igreja, chamada patrística, mais ou menos 400, 500 depois de Cristo, nós já vemos uma tensão sendo levada ao seu clímax, com os ensinos de Pelágio, de um lado, sendo combatidos pelos ensinos daquele grande bispo africano, Agostinho, do outro lado. Então, se você lembra, até do que a gente tratou bem rapidamente na primeira aula do ano passado, Pelágio, de um lado, afirmava que todo ser humano é livre, todo ser humano goza de livre-arbítrio mesmo após a queda, o pecado não afetou a vontade, logo, a eleição é dada pela presciência das escolhas, das obras e escolhas que o ser humano fará. A graça consiste do ser humano se aplicar ao cumprimento da lei moral, e se esse fiel ele deixar de cumprir a lei moral, ele pode vir a cair da graça. Agostinho havia lutado durante metade da sua vida com o poder do pecado. Para Agostinho, essa explicação de Pelágio a respeito de salvação, graça e santificação em vida cristã era não só psicologicamente superficial, infantil, rasa, mas também era profundamente antibíblica, e Agostinho entendeu que o pelagianismo era uma heresia. Então, em linhas gerais, Agostinho respondeu ao pelagianismo com 4 formulações que se tornaram famosas na história da teologia. A primeira é que o ser humano é totalmente depravado, todas as esferas do ser humano estão manchadas pelo pecado. A vontade, os afetos, o intelecto, a memória, o ser humano todo está manchado pelo pecado. Logo, o ser humano é carente, necessita da graça de Deus. Eu estou resumindo esse ponto. Amanhã a gente vai trabalhar mais sobre ele, as questões de livre-arbítrio, liberdade, pecado original, pecado pessoal. Então, eu só estou passando rapidamente a questão só para você se ambientar um pouco na controvérsia. Então, o primeiro ponto de Agostinho é o contrário do primeiro ponto de Pelágio. Agostinho vai destacar a malignidade do pecado, pecado como vício. O crack está chegando no interior do Nordeste. Não sei se você já viu alguém viciado em crack. Para Santo Agostinho, aquilo é a alma do incrédulo, aquilo representa, aquilo ilustra a alma de uma pessoa que não se rendeu a Jesus Cristo ainda. Segundo ponto de Agostinho, a eleição é incondicional, a eleição é baseada na liberdade do doador, que é o próprio Deus. É Deus que escolhe, Deus escolhe, na maior parte das vezes, os piores pecadores para o seu santo conselho.
terceira resposta de Agostinho tem a ver com a graça irresistível. Nós vamos tratar dela mais adiante. A graça irresistível não significa que uma pessoa é arrastada aos céus pelas orelhas, mas que quando o Espírito vem com poder sobre o incrédulo, as escamas que o cegavam são removidas, o coração de pedra é quebrantado, despedaçado, é dado agora um coração de carne. O mundo, a carne e o diabo, que seriam 3 bolas que prendiam e escravizavam aquele ser humano, são rompidas, e esse ser humano agora encantado com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, ele não consegue resistir à beleza de Deus. É um senso estético de Deus o convence de que ele precisa do Senhor para sua salvação. Logo, aqueles que abraçam a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, por obra desse mesmo Espírito Santo, perseverarão até o final dos seus dias. Eles serão guardados e cuidados durante toda a sua peregrinação. Essa controvérsia não se encerrou aí. Em linhas gerais, Agostinho triunfou no debate, triunfou na política eclesiástica, a posição dele se tornou a posição dominante, só que pouco antes da morte dele, aos 76 anos, alguns homens, monges e bispos em Marsella, na França, Agostinho aqui está escrevendo da África, atual Tunísia, Argélia, então alguns bispos da França, eles fizeram algumas concessões e chegaram ao meio termo. Isto é, o ser humano é mau, é pecador, mas a graça vem, renova o livre-arbítrio, e esse ser humano pode se aplicar com a cooperação da graça, ou com a cooperação do Espírito Santo, a buscar a graça de Deus e a repousar em Jesus Cristo e confiar em Jesus Cristo. E ele tem que perseverar, porque senão ele pode cair e perder a salvação, se tornar um apóstata. E essa posição foi conhecida como semi-pelagianismo, ou, dependendo do ponto de vista e dos detalhes, também semi-agostinianismo. Por quê? Porque em alguma medida mantinha o primeiro ponto da formulação de Agostinho, a maldade essencial do ser humano, o pecado, a prevalência do pecado, da iniquidade do ser humano, mas suavizava alguns outros elementos da teologia de Agostinho. E aí a gente tem um probleminha aqui. De um lado, os principais teólogos medievais seguiram Agostinho. Tomás de Aquino, Anselmo, Bernardo de Claraval, Tomás de Kempis, esses teólogos mais importantes da Idade Média, eles se seguiram passo a passo as formulações de Agostinho, mudando um outro detalhe, mas eles se viam basicamente como agostinianos. Alguns outros teólogos, do nível mais popular, especialmente franciscanos, como João de Boaventura, eles tiveram a posição um pouco mais diferente, deixando de falar alto a respeito de Deus e tentando falar um pouco mais alto a respeito da responsabilidade do ser humano em se aplicar à salvação e em buscar a graça de Deus. Então, o que você tem na Idade Média, durante toda a Idade Média, é uma tensão não resolvida dentro da teologia católica medieval. De um lado, você tem os principais escritores do período defendendo ferrenhamente a posição de Agostinho. Do outro lado, no nível mais popular, entre o grande povo, havia ênfase na determinação do ser humano de se aplicar à graça de Deus. Isso gerou alguns problemas práticos, como sempre gera. Por exemplo, quando irrompe a peste negra, na metade do século XIV, isso foi um elemento de ruptura dentro da Idade Média, porque aproximou as pessoas do temor da morte. Na verdade, aí os eruditos eles divergem, alguns vão sugerir que 1/3 da população europeia morreu em mais ou menos 3, 4 anos com a peste negra. Mas você tem uma retomada da ênfase da responsabilidade do ser humano em buscar o Criador e Redentor. Então você tem, por exemplo, a criação de ordens flagelantes. Então, homens e inclusive algumas mulheres, eles iam andando, principalmente na Alemanha e na Suíça, se flagelando, carregando crucifixos. As mulheres iam atrás, tomando sangue que jorrava das feridas e passando, se banhando com aquele sangue. Eles entendiam que eles poderiam cooperar com a graça para afastar a ira santa de Deus sobre a Europa, e eles identificavam a peste negra como parte dessa ira de Deus contra o pecado dos cidadãos dos países europeus, daquela comunidade cristã chamada cristandade.
A reforma, por assim dizer, ela rompe esse edifício católico medieval. Então, os católicos, a partir da reforma, eles vão permanecer com o semi-agostinianismo, e você vê isso, por exemplo, nas formulações do Concílio de Trento, mas Lutero, Calvino, Zwinglio, eles abraçaram integralmente a posição de Santo Agostinho. Tanto que alguém já brincou dizendo que a reforma protestante é, entre aspas, uma aguda agostinização do cristianismo, um retorno radical às formulações de Agostinho, que julgava estar tratando daqueles temas à luz especialmente de Salmos, Isaías e dos textos de Paulo e de João no Novo Testamento. Então, a posição dos reformadores era basicamente a posição de Santo Agostinho. Isso é basicamente o pano de fundo de Dort. Então, em linhas gerais, e aqui a gente precisa entender isso aqui, em linhas gerais, quem defendia a salvação pelo livre-arbítrio e pela cooperação da graça eram católicos, no auge da Reforma. Os protestantes, pelo menos os protestantes do corpo principal, reformados, luteranos, episcopais, todos eles entendiam que a salvação se dá, já que todos somos pecadores, totalmente incapazes, totalmente depravados, a salvação se dá pela livre eleição, pela livre graça de Deus que alcança os principais pecadores, aqueles mais necessitados da graça. Não são os, mas sim os doentes. Ok, deixa eu parar um pouco e dar um outro foco aqui. A controvérsia sobre os 5 pontos do calvinismo vai acontecer num país específico, que é a Holanda. Até o presente momento, a gente está falando de Agostinho na África, os monges de Marsella na França, depois a gente está falando da Reforma Protestante, que toca a Alemanha, toca a Suíça, toca a França também, toca o norte da Itália, mas o problema ligado aos 5 pontos do calvinismo é um problema que vai começar na Holanda. Quando a Reforma começa, isso é importante frisar, a Holanda era uma espécie de protetorado, um estado vassalo da Espanha, que era a grande potência da época, uma potência talvez maior, mais influência do que a própria Alemanha, o chamado Santo Império Romano Germânico. Um homem chamado Guido de Bresse, ele chega à Holanda e à Bélgica e mais ou menos aí por volta de 1550, 1560, pouco antes da morte de Calvino, ou um pouquinho depois da morte de Calvino, 1564, quando o reformador de Genebra falece, esse homem, Guido de Bresse, chega à Holanda para pregar o evangelho da reforma, a fé reformada. E ele lega à cristandade um dos mais importantes documentos confessionais, chamado a Confissão Belga. Eu não sei quem já leu a Confissão Belga, ela está disponível na internet, você pode datilografá-la no Google. Confissão Belga, você vai tê-la na íntegra lá, vale a pena ler esse documento. Para mim, pessoalmente, é uma das confissões de fé mais bacanas que foram escritas na Reforma. Ela é bem mais compacta do que a Confissão de Westminster, mas todos os temas principais da Reforma estão ali nessa Confissão Belga. Então ele escreve essa Confissão Belga como uma espécie de testemunho de fé para os crentes que estavam abraçando o evangelho na Holanda, debaixo do poder, debaixo do jugo de uma nação que era a Espanha. Guido de Bresse é executado, martirizado, em 1567, mas a confissão dele permanece e uma nascente igreja holandesa começa a partir dessa confissão de fé. Paralelo a isso, 2 alemães, muito importantes aqui na história, Zacarias Ursinos e Caspar Olevianus, eles escrevem um catecismo para nortear a fé de um estado alemão chamado Heidelberg. E esse catecismo vem a ser chamado de Catecismo de Heidelberg, que aí, a minha opinião pessoal, é o melhor, o mais bacana catecismo da Reforma. Ele é uma síntese, uma tentativa de pegar elementos comuns a católicos e protestantes,
por exemplo, ele é uma exposição, opa, alguém deu um beijinho ali no catecismo ali, o irmão ali está com ele ali, depois vocês podem ver a capinha, ele pode mostrar para vocês ali. Então ele é uma exposição basicamente do credo dos apóstolos, dos 10 mandamentos e do Pai Nosso, só que o ponto aqui é que esse catecismo tinha um outro alvo, era tentar acabar com as tensões que haviam, nessa época, entre luteranos e reformados. Então, esse catecismo, na melhor acepção da palavra, ele é ecumênico. Um luterano poderia empregá-lo nas suas comunidades e um reformado genuíno poderia empregá-lo nas suas comunidades. Logo, ele não é um catecismo tão detalhado como o breve catecismo de Westminster. Ele é um catecismo, por exemplo, para você usar numa classe de catecúmenos, de gente para ser batizada que tem uma noção bem básica ou nenhuma noção da fé cristã. Por exemplo, a única vez que a doutrina da eleição aparece no catecismo de Heidelberg é quando o catecismo trata da doutrina da igreja. O tom é bem caloroso, bem pastoral, bem devocional, ele exige perguntas da primeira pessoa, então ele é um modelo de um documento para ajudar pessoas a engatinhar na fé cristã e crescer na fé cristã, dar uma base comum para novos convertidos, mas também para quem quer relembrar aquilo que é mais essencial no campo da salvação, da devoção e da ética para o cristianismo. Mas nota, esses documentos são bem básicos. Ainda assim, um documento belga, flamenco, e um documento alemão vão se tornar as duas fórmulas de unidade na igreja nascente na Holanda. Ok. Esse é o contexto, mais ou menos o contexto religioso, eu vou voltar ele já já. Como eu falei, a Holanda era um protetorado da Espanha. Línguas diferentes, culturas diferentes, visões de governo diferentes. Rapidamente, esse caldeirão social, cultural, ele entra em ebulição e irrompe uma guerra, e os holandeses agora lutam pela sua independência. Um dos grandes heróis da Holanda é um calvinista também chamado Guilherme o Silencioso, Guilherme Taciturno. Ele foi assassinado pelos espanhóis, mas ele foi uma pessoa capital em conseguir a independência da Holanda da Espanha. A Inglaterra era uma potência nascente nessa época. A invencível armada espanhola, que foi ao mar para tentar retomar a Inglaterra para o lado do catolicismo, foi derrotada, humilhada pelos marinheiros, pela marinha inglesa, liderada pelo famoso pirata Sir Francis Drake. E a Inglaterra, para desestabilizar a Espanha, começou a mandar soldados mercenários para a Holanda para ajudar nesse processo de independência. Rapidamente, a fé reformada foi vista como a fé da terra, enquanto o catolicismo era visto como a fé do conquistador, do tirano, do usurpador. Esse é um dado importante para a gente entender a controvérsia também do Sínodo de Dort. Okay? Como eu disse, Guilherme Taciturno foi morto. Logo depois do assassinato dele, a situação tende a acomodar, e aí entra alguns elementos complicadores aqui. Alguns homens, alguns políticos famosos e juristas famosos, um deles é Hugo Grotius, que é leitura obrigatória até hoje em aula de política e relações internacionais, eles tinham dois problemas. Eles tinham simpatia pela Espanha e eles tinham um entendimento de que o governo civil manda na igreja. O governo civil tem o direito de intervir na igreja, não apenas em questões doutrinais e morais, mas o governo civil tem o direito de intervir na igreja removendo um pastor, ou mantendo o pastor naquela comunidade, trocando o pastor de um lugar para outro. Do outro lado, os calvinistas, eles detestavam a Espanha, tinham um ódio mortal de qualquer coisa que cheirasse espanhol, inclusive do catolicismo, e eles entendiam, em linhas gerais, que a igreja é independente do Estado. O Estado não tem o direito de se meter em questões ligadas à doutrina, à ética, culto, governo eclesiástico. O Estado não tem o direito, por exemplo, de remover um pastor do seu púlpito. O Estado não tem o direito de indicar um pastor para assumir uma comunidade tal. Então, esses são os elementos de tensão presentes às vésperas da controvérsia. Ok, esse é o elemento político, o elemento social, o elemento cultural. Quais são os pontos teológicos que vão conduzir
a igreja da Holanda ao Sínodo de Dort. Aliás, desculpa, tem mais um ponto aqui que eu preciso frisar que é importante para a história. Ao mesmo tempo que esses problemas estão acontecendo na Holanda, os puritanos estão ganhando destaque na Inglaterra, e aqui a gente tem que sempre lembrar que o puritano não é alguém avesso a bebida, fumo, sexo, muito ao contrário. Como C.S. Lewis vai destacar, ele tem uma frase muito legal sobre os puritanos, ele diz que a gente tem que imaginar os puritanos como o completo oposto do que a gente crê sobre eles. Eram jovens, a esmagadora maioria dos líderes puritanos eram formados em Oxford e Cambridge, tinham graus de mestre e doutores por duas das mais importantes universidades europeias, se vestiam com as roupas da última moda, bebiam cerveja e vinho com moderação, fumavam e, como ele termina dizendo, faziam amor com suas esposas para a glória de Deus. Puritanos por quê? Não por alguma aversão a pecados específicos, mas porque eles queriam purificar a igreja episcopal do que eles entendiam que eram traços do papismo. Essa era uma frase que eles usavam para descrever a igreja anglicana e a igreja episcopal. Você lembra que a igreja episcopal ela surge aí metade do século XVI por causa das confusões amorosas de Henrique VIII, casa, descasa, casa de novo, mata a segunda esposa, casa a terceira vez, a terceira esposa morre, casa uma quarta vez, a quarta esposa morre também, casa a quinta, mata a esposa, a sexta esposa, a única que sobrevive, ele se torna viúva. Mas nessa bagunça afetiva, política, social, a igreja da Inglaterra rompe com o catolicismo e se torna uma igreja à parte. E até hoje, pelo menos confessionalmente, a igreja episcopal tem teologia reformada, a eclesiologia católica, despida dos seus elementos mais supersticiosos, e eclesiologia luterana. Não sei se você consegue visualizar isso. Você leu, por exemplo, os 39 artigos da igreja, ou os 39 artigos da religião, que é o documento confessional que norteia a igreja episcopal, você vê esses itens todos presentes ali. A soteriologia calvinista está ali, a eclesiologia católica está presente, bispos, arcebispos, diáconos, presbíteros, deães, etc. e tal, a estrutura paroquial e a visão de sacramentos profundamente moldada pela teologia luterana. O que a Rainha Elizabeth queria e legou era uma chamada via média. E a partir da Rainha Elizabeth, própria Rainha Elizabeth, mas o rei que veio depois dela, Tiago, também conhecido como James, primeiro rei da Escócia, depois rei do chamado Reino Unido, ele se tornou rei da Inglaterra também, eles detestavam o puritanismo. Por quê? Porque o puritanismo tinha um elemento político que questionava essa igreja que era uma via média. Os puritanos queriam purificar a igreja, queriam uma igreja radicalmente bíblica, ou, sendo mais preciso, radicalmente neotestamentária. E daí vem os debates sobre presbiterianismo e congregacionalismo que vão surgir nesse ínterim. O que eles querem é uma igreja governada por toda a congregação. Ou, do outro lado, eles querem uma igreja governada por presbíteros. E eles diriam, não há base bíblica para o Estado apontar os bispos. Não há uma instância superior à igreja local no Novo Testamento. Esse era o tipo de debate que circulava entre os puritanos. E aqui há um ponto importante. Pelo menos nessa época, os episcopais eram profundamente calvinistas. E o próprio rei James, ou Tiago, se você preferir, ele também era calvinista. Ele foi educado por um homem chamado George Buchanan, que foi um homem que tentou começar a reforma em Portugal e teve que sair corrido de Portugal, fugindo num porão de navio. Ele acabou chegando na Escócia, era um grande educador, e foi a pessoa que educou esse rei escocês, e depois que reinou sobre a Inglaterra também. Vocês vão lembrar do rei James pela King James Version, a chamada versão do rei Tiago, que tem sido publicada aqui no Brasil. Ele que criou uma tradução que se tornou clássica no mundo de fala inglesa para unificar todas as outras traduções. Ele que lutou para acabar com as notas de rodapé, que ele entendia que o fiel ele tinha que ir direto ao texto bíblico e não depender de notas de rodapé. E ele acabou legando essa tradução, uma tradução feita por uma comissão conjunta de puritanos e episcopais, mas ele, particularmente, detestava os puritanos. Ele não suportava os puritanos. E isso vai ser importante
a gente vai voltar a esse ponto mais para frente. Mas ainda assim ele apoiava os reformadores holandeses, mandando tropas, mandando navios, mandando mantimentos, dando consultoria militar e profundamente interessado em que a causa reformada na Holanda triunfasse. Ok, vamos dar uma parada então nessas questões políticas, sociais, históricas. Ok, qual é o contexto doutrinal e teológico que vai levar a igreja ao Sínodo de Dort? São 3 pontos principais aqui. Para quem gosta de filosofia, mais antenado com filosofia, há uma mudança conceitual aqui. Agostinho, platônico. Lutero, Calvino, platônicos. Então a abordagem deles à teologia é uma abordagem diferente daquela que se tornou padrão com um homem chamado Teodoro de Beza, onde o aristotelismo vai ser dominante. Para que isso? Por que eu estou levantando esse ponto? Porque aqueles criados numa visão filosófica mais platônica, isso é importante aqui destacar, eles vão entender que há elementos de mistério na teologia. Há pontos dentro do edifício teológico cristão que a gente tem que dizer, olha, não sei como resolver esse ponto. E se você tem alguma familiaridade com Calvino, tem lido alguns comentários dele, principalmente comentários, mas também as institutas, volta e meia, e não é poucas vezes, volta e meia Calvino diz, olha, eu não sei como interpretar esse versículo, essa passagem, eu vou deixar alguém mais competente do que eu tratar disso no futuro. Ele passa adiante e continua tratando do texto bíblico da sequência. Com o aristotelismo, começa aquele movimento chamado de escolástica protestante. E a tendência daqueles educados sobre essa outra visão filosófica é tentar responder todos os dilemas da teologia. E aqui entra o primeiro ponto que vai pavimentar o caminho para Dort. É aquele debate ligado à ordem dos decretos, chamado infralapsarianismo versus supralapsarianismo. O ponto aqui, para tentar resumir, é basicamente o seguinte. O que vem antes? A queda do ser humano ou a ordem para que o ser humano caia, para que os eleitos sejam chamados, ou a permissão para que os seres humanos caiam? Então, alguns teólogos, começando com Teodoro de Beza e depois com um homem chamado Francisco Gomarus, começaram a defender o que foi conhecido como supralapsarianismo. A ideia básica do supralapsarianismo, e aqui isso é fortemente aristotélico, essa tendência de tentar responder todos os dilemas da teologia, tentar fechar todos os espaços da teologia, o ponto do supralapsarianismo era que Deus decretou a queda ativamente, ele ordena a queda dos nossos primeiros pais, para que os eleitos sejam chamados. Então, alguns puritanos que eram supralapsarianos, como o presidente da Assembleia de Westminster, Edward Twice, ele falava da feliz queda, de uma queda feliz. Porque se entendia, a partir dessa ordem de decretos, Deus decreta a queda e, com isso, Deus primeiro elege, depois ele decreta a queda e assim os eleitos são chamados e eles vão agora aparecer. A ideia é que a queda é uma queda para cima, por assim dizer. Do outro lado, em resposta aos chamados supralapsarianos, vem o infralapsarianismo. Eles vão dizer, como diz a Confissão de Westminster, que Deus decretou permitir a queda. Então Deus, antevendo a queda, ele, por assim dizer, elege os seus eleitos. De um lado, Deus ativamente determina a queda. É uma ação da vontade de Deus determinar a queda, porque já há previamente os eleitos e os reprovados antes do evento histórico. Do outro, antevendo o evento histórico que ele mesmo decretou permitir, e aqui é um elemento de mistério e paradoxo, eu estou citando exatamente a frase da Confissão de Westminster, Deus então elege os seus eleitos. Esse debate se tornou muito forte em Genebra, na Suíça, no final do século XVI para o século XVII, e se tornou um debate vital dentro da igreja holandesa no começo do século XVII. Um homem chamado Jacob Arminius,
Jacobus Arminius, é o nome dele latinizado. Ele entendia que o supralapsarianismo conduziria à conclusão lógica que, já que Deus decretou a queda, Deus seria o autor do mal. Então esse homem, educado num contexto reformado, calvinista, ele havia estudado em Genebra e depois ele voltou para a Holanda para ser pastor em Amsterdã, depois professor em Leiden. Ele tentou solucionar o problema dentro desse mesmo paradigma aristotélico de tentar resolver todos os grandes dilemas da fé cristã. Só que a forma dele salvar a situação foi pior do que se ele não tivesse feito nada. Eu estou adiantando aqui o debate. A resposta dele foi radicalmente diferente da resposta calvinista tradicional, que era ancorada na soberania absoluta de Deus, no poder absoluto de Deus. Para tentar salvar Deus de ser autor do mal, ele ancorou os decretos divinos e a eleição divina na presciência divina e não na vontade ativa e na onipotência ativa de Deus. Então, o debate sobre arminianismo, a chamada remonstrância, que eu vou voltar a mencionar isso daqui a pouco, ela surge nesse contexto de se investigar os mistérios ligados aos decretos divinos, qual a ordem dos decretos divinos, se a queda precede o decreto da eleição ou se a queda vem depois do decreto da eleição. Um teólogo presbiteriano americano, Robert Dabney, ele foi muito famoso nos Estados Unidos do século XIX, ele disse que esse debate foi um debate extremamente infeliz e que melhor fora se ele nunca tivesse sido suscitado. Tá? E eu tenho a tendência a concordar com ele, já que eu sou mais calviniano do que calvinista, né? Eu sou muito mais seguidor do próprio João Calvino do que algumas formulações posteriores do século XVII, século XVIII. Mais uma vez, o ponto de debate tem a ver com filosofia, com uma nova tendência presente nas academias teológicas europeias, suíças e holandesas, mas também inglesas, de tentar elaborar com um alto grau de racionalidade a ordem dos decretos. Se vocês procurarem na internet, bota lá William Perkins, Ordo Salutis, você vai ver um quadro, é muito interessante. William Perkins, eu falei sobre ele há uns 2 anos atrás aqui na igreja, é o pai da pregação puritana e, em alguma medida, talvez o pai do próprio puritanismo na Inglaterra, no século XVI, mais famoso na Inglaterra do que o próprio João Calvino, e entre tantas as coisas que ele contribuiu com a teologia, também tem a ver com esse debate da ordem dos decretos. Então você tem um quadro, que você encontra na internet, que ele elaborou, e tem lá Deus, do outro lado eleição, do outro lado reprovação. Então ele começa a elaborar com um alto grau de lógica, e claro, tentando cavar a Bíblia, tentando descobrir o que a Bíblia ensina sobre esses pontos, o que acontece na vida de cada indivíduo eleito e cada indivíduo reprovado. De onde vem isso? Só da Bíblia? Não, há uma influência filosófica agindo por trás desse interesse em se descobrir a ordem exata que as graças de Deus nos alcançam. Um ponto aqui. Quem lê as Institutas de Calvino se surpreende no livro 3. Quando você pega um livro de teologia recente, minha própria teologia sistemática acaba repetindo esse sistema, você pega lá a ordem de salvação, eleição, a predestinação, depois o chamado, a regeneração, a fé, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança e a glorificação. Alguns livros vão dividir mais ou menos o seguinte: a obra de Deus antes do tempo, a eleição e a predestinação, a obra de Deus no tempo, antes da nossa conversão, que é o chamado e a regeneração, durante a conversão, a fé, o arrependimento, a justificação, a adoção, e durante a vida cristã, a santificação e a perseverança, e depois da vida cristã, a glorificação final de todas as coisas. A base bíblica, mais ou menos, aí, Romanos 8, 29 e 30. Aí você vai ler Calvino, ele trata a fé em primeiro lugar.
Só depois ele começa a tratar das outras graças. E ele não trata as outras graças numa ordem lógica sistemática. Por quê? Calvino era inferior aos teólogos do século XVI, século XVII, os teólogos que vieram depois dele? Não, de forma nenhuma. Ele não só era inferior, mas ele era mais brilhante. Porque ele entende que essas graças não ocorrem no encadeamento lógico, mas alcançariam o fiel de forma simultânea. A fé ficaria no meio e todas as graças gravitando em torno daquele que creu em Jesus Cristo, descansou em Jesus Cristo e abandonou os seus pecados para seguir a Jesus Cristo. Então são visões diferentes. Todos esses teólogos têm a mesma Bíblia, mas eles têm modelos filosóficos, modelos de estrutura teológica, de visão de teologia diferentes. Ok, esse é o primeiro debate, então, que vai levar a igreja para Dort. Supralapsarianismo versus infralapsarianismo. Supralapsarianismo entendendo que Deus decreta a primeira eleição e também decreta a queda. O infralapsarianismo entendendo que Deus decreta prever a queda e por isso ele elege aqueles que devem encontrar a salvação. Um outro debate, não tão conhecido, mas importante aqui para a história, tem a ver com um francês chamado Moisés Amiot. A França, nessa época, era bastante influenciada pela teologia calvinista. Hoje é uma tragédia. Os evangélicos na França não chegam a 1% da população francesa. Mas na época da Reforma, 35% da população francesa aderiu fortemente à fé reformada, à fé evangélica. E os reformadores na França tinham, inclusive, mega igrejas de 4, 5 mil membros, e igrejas com cultos lotados, e tinham suas escolas de ensino ali na França. E uma das principais escolas era Saumur, e Moisés Amiot era professor em Saumur. Se você prestou atenção, eu não fui muito cansativo, você lembra que quando eu tratei da resposta de Agostinho a Pelágio, eu não falei da expiação. Porque Agostinho não trata do alcance da expiação, Lutero não trata do alcance da expiação, nem mesmo Calvino trata do alcance da expiação. Isto é, Cristo morreu por todos ou pelos eleitos. Isso não era matéria de debate antes de Dort, mas se tornou uma matéria de debate em Dort e depois. Por quê? Porque esse homem, Moisés Amiot, ele tentou uma via média, por assim dizer, conhecida como universalismo hipotético. Vocês conhecem a frase: a morte de Cristo é suficiente para todos, mas é eficiente só para os eleitos. Essa frase vem de Moisés Amiot. O ponto de Moisés Amiot é que, hipoteticamente, em tese, Cristo morreu por todos os homens. A morte dele é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas a morte de Cristo só é eficiente para salvar aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Então, o que Moisés Amiot tentou fazer foi uma solução de meio termo, em que ele não, por assim dizer, afirmava alguns elementos escandalosos para a época, a ideia de que Cristo morreu só pelos eleitos, só para aqueles que Deus já havia de antemão eleito, antes da fundação do mundo. Por outro lado, ele entendia que, ao afirmar essa posição, ele poderia reinaugurar um diálogo com os luteranos, que também tinham uma posição razoavelmente parecida com a posição que Moisés Amiot estava defendendo na França. Só que essa posição, quando chegou na Inglaterra, com episcopais e puritanos, e na Holanda e na Suíça, foi completamente rechaçada. Por quê? E a gente vai ver isso talvez na quarta-feira. Porque essa posição não encarava com a devida seriedade o que Cristo fez de fato na cruz. Em outras palavras, Cristo abriu a possibilidade de salvação na sua morte no Calvário, ou Cristo de fato morreu para salvar homens e mulheres pecadores do Calvário? O que ele fez de fato no Calvário? Esse é o ponto que suíços, holandeses, ingleses, escoceses começaram a levantar contra a posição de Saumur. E, em alguma medida, a posição do Sínodo de Dort é uma resposta à posição de Moisés Amiot. Isto é, de que Cristo
potencialmente morreu por todos os seres humanos, mas eficazmente morreu somente por aqueles que Deus soberanamente escolheu ou elegeu antes da fundação do mundo. Então, recapitulando brevemente aqui, o que eu estou tentando fazer nesse primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai entrar mais nas questões teológicas e doutrinais, é tentar mostrar que nenhum debate teológico nosso ele é desassociado de elementos sociais, culturais e mesmo políticos. Então, de um lado, o debate de Dort está em continuidade com o debate que começou em Santo Agostinho no século IV no norte da África. O debate em Dort está em continuidade com a tensão que a igreja medieval viveu a respeito do drama da salvação. O debate em Dort é uma luta presente dentro da igreja reformada para manter a prioridade de Deus para salvar os ímpios, salvar os piores pecadores. Do outro lado, o Sínodo de Dort é convocado no meio de uma confusão política, social e militar. De um lado, nós temos a Holanda lutando pela sua independência. Do outro lado, nós temos o maior império da época, espanhol, católico, semi-pelagiano, lutando para manter a Holanda debaixo do seu tacão. Para os holandeses, ser calvinista também era ser patriota. Não gostar do calvinismo ou ver o calvinismo com desconfiança era ser um agente a serviço do governo espanhol. Essas tensões vão gerar uma série de conflitos dentro da igreja holandesa. Por exemplo, os partidários dos arminianos, os chamados remonstrantes, eles vão usar o apoio do Estado para tentar esmagar os calvinistas, tirando teólogos calvinistas e pastores calvinistas de posições-chave em igrejas locais, igrejas centrais da Holanda, seminários importantes, como o Seminário de Leiden, e colocando no lugar deles arminianos, ou pelo menos arminianos disfarçados. Então, você tem aí uma tensão social, uma tensão política, você tem um debate doutrinal, um debate teológico que não é novo, só que esse debate agora ganha um novo tempero, por assim dizer, por conta do debate sobre a ordem dos decretos e o debate a respeito do alcance da salvação. Então, esses dois temas novos também vão pavimentar o caminho para Dort. Só um detalhe aqui, é que na medida que os arminianos começaram a defender livre-arbítrio, que o ser humano pode ser salvo pelo livre-arbítrio ou pela cooperação do livre-arbítrio com a graça de Deus, na mente de grande parte do povo holandês, eles eram identificados imediatamente com os católicos. Esse é um ponto importante aqui na história. E aqui há uma outra questão social muito, muito importante. A grande maioria dos crentes reformados da Holanda eram pobres e detestavam os espanhóis. Tinham pavor dos espanhóis, porque quando os espanhóis lutaram contra a Holanda e tentaram reconquistar a Holanda, semearam morte, peste, fome. Foi uma guerra terrível. Então, na mente de homens simples, mulheres simples, pastores e teólogos começaram a aderir à chamada remonstrância, eram vistos com suspeição como uma espécie de católicos disfarçados, na medida que eles tinham uma visão de salvação muito parecida com a visão do catolicismo, que era imediatamente ligado aos espanhóis. Um ponto importante aqui, nesse contexto todo de choque político, choque social, choque doutrinal, a gente precisa ter em mente que já nessa época a Holanda era um dos países da Europa com maior grau de liberdade religiosa. Tá? Havia um núcleo luterano muito forte na Holanda, com liberdade de culto. Os anabatistas, nossos primos da Reforma, eles também tinham liberdade de culto na Holanda e não eram perseguidos, diferente aí do que acontecia em cantões reformados, como na Suíça, na Alemanha, e também entre católicos. Então, os anabatistas, menonitas, não eram perseguidos na Holanda, eles tinham liberdade de ter culto, igreja, etc. e tal. Os judeus tinham total liberdade de culto. E é interessante, quando os holandeses chegam aqui ao Nordeste, uma das primeiras coisas que os holandeses fazem é permitir a construção de sinagogas, dando completa liberdade de culto aos judeus e de reunião aos judeus. Então, a sociedade holandesa não tinha problema nenhum com judeus se reunindo para culto, e os católicos eles podiam cultuar, ainda que prestando relatórios periódicos do tamanho das suas congregações, o tipo de mensagem que era dada em suas congregações para o governo da Holanda. Ainda que
os católicos fossem ligados ao império estrangeiro e inimigo da Holanda, ainda assim os católicos tinham sua liberdade de culto. Então aqui não é uma questão de calvinistas malvados expulsando os arminianos das suas igrejas, dos seus seminários, quando o Sínodo de Dort chega a uma posição, define uma posição. O que acontece no final é que a igreja espelha dos seus quadros pastores que haviam jurado lealdade à confissão belga, ao catecismo de Heidelberg, mas não queriam pregar e ensinar em conformidade com esses documentos. É interessante notar, eu falei do rei Jaime na Inglaterra, que detestava os puritanos, ele começou também a perseguir os puritanos. E a Holanda recebeu um grande número de congregacionais. Um deles vai ser capital na nossa história, e a gente vai tratar dele já já. Okay? Então, esse é o contexto político, histórico, social do Sínodo de Dort. Na segunda parte, eu quero falar um pouco do Sínodo e das duas posições teológicas em confronto. Okay? Mas a gente pode abrir, então, para algumas perguntas e respostas. O debate ocorrido entre Domingo Banhas e Luiz de Molina teve alguma influência no debate Dort? Não. Para quem não conhece, a posição de Luiz de Molina é a chamada via média. Ela pode ser mais ou menos resumida da seguinte forma: Deus conhece todas as possibilidades possíveis e imaginárias antes de criar os céus e a terra. Ele tem conhecimento em si de todos os universos possíveis, de todas as centenas de milhares de possibilidades a meu respeito. E ele escolheria uma realidade, daria significado para essa realidade e guiaria essa única realidade. Então a posição chamada molinista, ela algumas vezes é confundida com arminianismo, mas ela não é arminianismo. Ainda que ela comece com a ideia de presciência divina, ela acaba afirmando alguma medida de controle divino sobre todas as coisas. E você vê essa posição, por exemplo, William Lane Craig, que está vindo ao Brasil, vou falar no Mackenzie, falar no Congresso Vida Nova daqui a alguns dias. Okay? O negócio é meio doidão. E pensa o seguinte, nós somos mais ou menos, cada um de nós é 100 mil possibilidades. Deus conhece de forma exaustiva 100 mil possibilidades que poderiam vir de cada um de nós. Só que ele escolhe uma. Ele determina que uma única possibilidade seja a realidade. E com essa realidade é que ele vai se haver. E ele vai guiar essa realidade até o seu fim. Ok?